O pastor Silas Malafaia anda desesperado com a proximidade do julgamento de Jair Messias Bolsonaro no TSE, que pode causar a inelegibilidade do candidato Jair Messias Bolsonaro para qualquer cargo público por 4 anos. Silas Malafaia chegou a esbravejar aos 4 cantos que não aceitaria a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro e, caso isso ocorresse, ele faria uma greve de fome até morrer. Agora, como arma, o pastor Silas Malafaia está usando a mesma técnica que o influencer Monark usou e se deu mal. Atacar o STF, atacar os ministros, atacar a urna eletrônica sem prova alguma, apenas com vozes de sua cabeça e com achismo, só vai fazer com que o fim de Silas Malafaia seja o mesmo fim do influencer Monark. Porque o mesmo relator de Delanhol é o relator no TSE do caso Bolsonaro. Então agora vamos chegar no caso de Bolsonaro. Vamos lá. No dia 31 de maio, quando Fachin era presidente do TSE, ele convocou embaixadores para falar das eleições. Primeiro, ele não tinha legalidade para isso. Vão caçá-lo? 18 dias depois, Bolsonaro, como presidente da República, e que tem legalidade para convocar embaixadores, convocou os embaixadores e fez críticas ao TSE, ao STF e à urna eletrônica. A santa, imaculada, idolatrada, inerrante urna eletrônica, e falou contra os 11 deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal, vai queimar na fogueira do inferno deles. Isso é uma vergonha. E mais, quem é o presidente do TSE e que presidiu as eleições? Alexandre de Moraes, o único ministro atual que saiu de um partido político para poder ser ministro do STF. Essa revolta toda do pastor Silas Malafaia é completamente descabida. Ele fala um monte de coisas inequívocas, sem medir as suas palavras contra um ministro, né, como Alexandre de Moraes. Ele tenta defender Bolsonaro usando o artigo 5º, né, falando de liberdade de expressão, né, tentando dizer que Bolsonaro pode se tornar inelegível só porque ele, fez uma crítica às urnas eletrônicas, e não foi bem o que aconteceu. No dia que Bolsonaro reuniu os embaixadores, né, de vários países aqui para falar contra as urnas, ele garantiu que ele tinha provas de que a urna foi burlada, de que a urna poderia ser violada. Ele garantiu que tinha essas provas que nunca mostrou. Ou seja, ele colocou a democracia do Brasil em xeque diante do mundo inteiro, e você fala que isso é só liberdade de expressão? Ele tinha que ter a ética de se sentir impedido de presidir o Tribunal Superior Eleitoral e se meter em questões políticas, porque ele tem lado. Ele é filhote político de Alckmin, foi secretário de Segurança Pública dele. Alckmin, vice de Lula, tinha interesses políticos e as aberrações que foram cometidas durante a eleição. E agora ele comanda e manipula o TSE para promover perseguição política. Isso é uma vergonha. Qual é o crime de Bolsonaro? Porque criticou? Ele está protegido, meu amigo. Artigo 5º, inciso 4, liberdade de expressão. Tem um grupo de pessoas radicais nas redes sociais que tem clamado e gritado aos 4 ventos sobre liberdade de expressão, o direito à liberdade, o direito a falar tudo o que pensa, a falar tudo o que acha, né? Nós temos que entender que o artigo 5º nos garante liberdade de expressão, sim, mas não existe liberdade sem responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Nós não podemos sair por aí falando tudo o que pensamos, tudo o que achamos e afirmar que isso é uma verdade sem provas, porque pode destruir vidas de pessoas, pode desmoralizar outras pessoas. Então nós temos sim que ser responsabilizados por aquilo que falamos. E o Jair Messias Bolsonaro, na época em que reuniu os embaixadores, ele ali era chefe de Estado, ele representava o Brasil, era o presidente da República. Então a palavra dele, as ideias dele, os achismos deles tinham um peso a mais. Então ele tinha que medir as suas palavras. Se ele tivesse alguma prova real, como ele falou que tinha, sim, ele tinha todos os direitos de sair em prol do povo, em prol da verdade. Mas você levantar mentiras para colocar em xeque a credibilidade de um país e ainda dizer que isso é liberdade de expressão,
Daí Silas Malafaia começa a atacar Alexandre de Moraes, falando que ele tinha lado simplesmente porque chama ele de filhote político de Geraldo Alckmin, sendo que a confusão e essa briga entre Alexandre de Moraes e Jair Messias Bolsonaro vem bem antes da questão de Lula se tornar elegível e se candidatar à presidência e de colocar Alckmin como seu vice. Então não tem nada a ver, prova que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê a guerra entre Alexandre de Moraes e Jair Messias Bolsonaro muito antiga às eleições.